Gostaria de Provérbios 14, versículo 12. Põe na tela, Mineto, por favor. Fala assim: há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Pois bem, gente, uma pergunta: se os caminhos de Deus são sempre os melhores do que os nossos, agora a pergunta é: então por quê? Por quê? Então por que escolhemos com tanta frequência os nossos próprios caminhos? E aí? É uma pergunta complicada de responder, não é verdade? Creio eu posso dizer que isso tem sido uma grande dificuldade da igreja, uma grande dificuldade no meio dos irmãos, de andar nos seus próprios caminhos. Ainda que a palavra diz que os caminhos deles são perfeitos, nós sempre fazemos ao contrário. Isso está sendo uma grande dificuldade. Dificuldade o qual nós mesmos arrumamos para nós, né? A dificuldade não vem, nós arrumamos, corremos atrás. Parece que a gente corre atrás da dificuldade. Somos hábeis em fazer isso, né? Isso tem sido uma coisa muito complicada para a nossa vida. Eu posso dar um nome a tudo isso, se é que eu posso dar um nome, mas eu acho que eu posso dar nome e vou acertar o nome. Isso é falta de oração. Houve um silêncio aí. Isso é falta de oração, amém? Ninguém vai dizer amém, né? Diz. Isso é falta de oração. Gente, nós confiamos, nós consultamos a Deus em oração. Nós não conseguimos, com as nossas aflições, com as nossas dificuldades, não conseguimos ir a Deus em oração para dizer qual é o caminho que Deus tem para nós. A gente sempre escolhe fazer o nosso próprio caminho, andar nos nossos próprios caminhos. E isso traz uma dificuldade tremenda, porque quando nós andamos nossos caminhos, as coisas vão se complicando cada vez mais, porque não são os caminhos de Deus, né? E isso tem sido uma dificuldade grande para a igreja. Um mau exemplo disso está lá em 1 Samuel, falando aqui de Saul, 1 Samuel 13, do versículo 12 ao 14, que fala assim: então eu disse, é Saul dizendo, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu ainda não busquei o favor do Senhor. Assim me senti pressionado e ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedecesse o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o seu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. A gente pode perceber que Saul, por causa da desobediência, porque ele não consultou o Senhor, a gente percebe que ele andou por um caminho que ele não gostaria de andar, mas ele fez porque andou nos seus próprios caminhos, né? Ele na sua caminhada, ele achou que poderia resolver tudo. Ele achou que pelo poder dele, ele achou que poderia resolver todas as situações, mas foi diferente. E aconteceu que é o seguinte, que lá no final da sua carreira, lá no final da vida dele, ele teve uma vida tão torta, tão miserável, que ele mesmo se lançou na sua própria espada. Ele suicidou. Lamentavelmente, ele teve uma vida torta, então ele se suicidou como se jogando a sua própria espada. Lá está isso está registrado em 1 Samuel 31:4, tá? Não vamos nem abrir para ler. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus, Ele está sempre a nos ouvir. Ele se inclina para ouvir a nossa oração. E nesse sentido, o problema
é que nós não oramos, é que nós não buscamos a Deus em oração, né? Esse é o problema. E acontece é que a gente vai se complicando cada vez mais. No Salmo 42, 7 diz o seguinte, fala que um abismo chama outro abismo. A gente cai numa areia movediça, sabe aquela areia movediça? Que a pessoa cai nela, se ela fica quieta ela afunda, se ela se mexe ela afunda muito mais rápido. Isso que acontece para aqueles que andam seus próprios caminhos. Ele cai numa areia movediça e ele vai se mexendo, ele vai se afundando cada vez mais, e as coisas vão ficando complicando, e ele não consegue sair, como se fosse uma teia de aranha também, onde ele está amarrado numa teia de aranha, e ele cada vez mais ele se mexe, mais se enrosca na teia de aranha, né? E os problemas, as dificuldades da vida vai apagando aquele Espírito Santo que habita dentro do homem, porque ele não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então ele vai se enroscando, vai se apagando, as coisas vai ficando numa situação insustentável, até que vem a morte espiritual. Isso é triste. Gente, morte espiritual. Gente, eu conheço tanta gente que ficou para trás. Por quê? Porque não consultaram a Deus na hora das suas decisões, andaram dos seus próprios caminhos, e as coisas foram tomando um rumo que eles não conseguiram mais sair. Quando viram, estavam mortos espiritualmente falando. E infelizmente isso é uma realidade que a gente não deve negligenciar. É uma coisa que a gente tem que tomar conta agora, enquanto há tempo. Enquanto há tempo, devemos atentar para isso, para que essas coisas não venham sobre nós. Em Colossenses 4:2 diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graça, com ação de graça. 1 Tessalonicenses 5:17 diz o seguinte: orai sem cessar. Gente, existe na Bíblia aproximadamente 60 versículos que falam sobre oração. Interessante isso, né? Mas olha a ênfase que a Bíblia dá sobre oração. 60 versículos que falam a respeito de oração. Pessoal, se a coisa não fosse tão séria, o Senhor não nos exortaria em estar buscando sempre, estar vigiando sempre, estar orando sempre. Ele não nos exortaria. Então quando isso acontece, a gente vê que as coisas é muito séria. Muito séria mesmo, que a gente deve realmente ficar esperto para isso, né? É muito tranquilo, o mundo que hoje nos rodeia, é muito fácil a gente cair nas garras da sedução do mundo, muito fácil a gente cair nas garras do assédio mundano. É mídia, né? É internet, é tudo. Mas quando nós precisamos mesmo de alguma coisa palpável, que a gente tem dificuldade, nós não vamos ao Senhor. A gente pensa que pode fazer alguma coisa, na nossa arrogância, a gente pensa que pode fazer alguma coisa. Presta atenção no que eu vou ler aqui agora, é bem rápido. Isso é importante demais. Olha, quando oramos, estamos aplicando a vitória de Jesus na cruz, tirando o governo de Satanás e estabelecendo o governo de Deus. Perceberam que não tem meio termo? Gente, ou nós somos governados por Deus, ou nós somos governados por Satanás. Eu sei que esse discurso é duro esse discurso, mas gente, a gente deve se atentar para isso, que é uma coisa muito séria, é uma coisa que diz respeito à vida eterna. Então, isso é para a gente se despertar mesmo, é para chocar, é para nos chocar mesmo, chocar vocês, todo mundo, para que a gente possa realmente sair do sono, sair da inércia. É isso que nós precisamos, gente. Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade? Será que Deus não quer resolver a nossa situação? Será que Deus não quer resolver a nossa dificuldade? Ele está ali com o ouvido, ouvindo a nossa petição, o nosso clamor. Mas quando nós vamos ao clamor? Quando nós vamos orar? Quando? Qual é o tempo que você tem separado para orar ao Senhor, para clamar, para buscar o Senhor? Não é tempinho não de 5 minutos, uma oraçãozinha após a refeição. Não, é tempo 15, 20, 30, que seja
a gente ora aqui mais ou menos 2 horas, não nenhuma soberba, tá? Mas é graça e misericórdia de Deus. Isso tem tido um efeito tremendo. Temos visto resposta de oração. É isso. Então aqui continuando, tirando o governo de Satanás, estabelecendo o governo de Deus. Desse modo, olha que legal, desse modo paramos a obra do diabo e estabelecemos a vontade do Senhor. Pegamos as coisas erradas e as transformamos em certas. Que maravilha, graças a Deus. Lá em 2 Samuel 31 a 33, agora para terminar o último versículo, fala o seguinte: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? Deus é minha grande fortaleza, Ele torna perfeita o meu caminho. Graças a Deus. O caminho de Deus é perfeito. Se o caminho de Deus é perfeito, a palavra que está falando, gente, então vamos para o caminho de Deus. Vamos parar com a nossa arrogância e saber que a gente pode fazer as coisas. Não podemos fazer nada. Se não for o Senhor, nada podemos fazer. Então vamos escolher o caminho de Deus. Amém? Então, gente, olha, independente da decisão, da situação que você for tomar na sua vida, vá a Deus em oração. Clame a Deus, busque a Ele, para que você não vá para um caminho errado, segundo o nosso próprio nariz, a gente se dê mal, tá bom? Então buscar a Deus é perfeito, porque o caminho dele é perfeito e só vai nos trazer realmente solução, felicidade e alegria. Amém? Então, gente, que o Senhor possa ministrar melhor no nosso coração a respeito da oração, tá bom? Gostaria de orar com vocês para a gente, agradecendo a Deus. Paizinho amado, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, porque, Pai, como bem dizemos aqui, Pai, que o caminho do Senhor é perfeito e vai ser sempre perfeito, Pai. E nós pedimos ao Pai que o Senhor, pela tua misericórdia, que a tua graça, Pai, que nos sustenta, Pai, que nós possamos ter, Pai, essa coragem de optar, Pai, em buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, Pai. Senhor, eu sei que isso acontecendo, ó Pai, nós vamos ter cada vez menos dificuldades, menos problemas. Aliás, Pai, dificuldade vamos ter sempre, porque a Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas nós vamos reinar, Pai, vamos reinar nas dificuldades, Pai. Então, Pai querido, nós queremos agora, Pai, juntamente com a igreja aqui, todos aqui numa só oração, numa só palavra, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, derrama do Teu Espírito Santo, ó Pai, da Tua graça, e que essa palavra, ó Pai, possamos levar para os nossos corações, Pai, como o Senhor tem ministrado, ó Pai, ao meu coração. Pai, eu gostaria que o Senhor ministre ao coração dos irmãos também, Pai, essa responsabilidade, ó Pai, de fazer a Tua vontade somente, Pai. Pai, eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?